Doutora Juliana Schaefer, nossa nutricionista clínica do Espaço Nutris. Boa tarde, Fernanda. Tudo bem, Ju? Boa tarde, pessoal de casa. Mais uma vez um prazer estar aqui. Muito e aproveitando, olha, eu vou lá na Deux porque a minha porta notebook rasgou, precisa se aposentar. Eu adorei então, aquela ali. Calma, vem comigo, adorei câmera, aquela vem ali. Comigo. Thalita, já vou deixar aqui para ela ir, para ela já ir assim, levar. ficando... Namorando, ó, já está aqui do seu ladinho, ó. Tá linda mesmo. Ó, Gostei. Gostou? Gostei, tá linda. Então, vamos nós. Vamos. Hoje nós vamos falar sobre o hipotireoidismo. Exatamente. Eu até lhe perguntei, eu não sabia se era uma doença, quer dizer, eu ainda não sei se é uma doença. Deixa eu entregar para a Thalita, senão não volta mesmo. Pode deixar que eu vou lá, Thalita. Ó, eu não sei se é uma doença, eu não sei se é uma questão hormonal. O que é o hipotireoidismo? Então, o nome assusta, né? E como? Então, vamos pra partilhar. Mim é alguma coisa que engorda. Isso, vamos partilhar o nome que fica mais fácil de entender. Hipotireoidismo. A gente tem uma glândula que fica nessa altura do pescoço chamada tireoide. Essa glândula é muito importante para o metabolismo do organismo. O que é o metabolismo? É o funcionamento correto do organismo. Quando a gente tem uma falha da produção do hormônio dessa glândula que está aqui no pescoço, né? Que ela ou para de produzir ou produz em pouca quantidade, a gente tem o hipotireoidismo, né? O hipo é de pouco, ou pouca produção do hormônio, ou parou a produção do hormônio. E aí, essa parada da produção do hormônio vai começar a desgringolar um monte de sintoma no nosso organismo. Aqui, uma questãozinha, uma coisinha daqui. Pequenininha. Pode atrapalhar o funcionamento todo. Exatamente. Olha que engraçado, eu fui fazer essa semana o tratamento lá no Status do Corpo e a Patrícia falou assim, Fê, eu não vou, eu estimulei as laterais, mas não vou estimular o meio porque é onde está a sua tireoide. E aí, isso a gente não pode mexer. Eu falei, então, nem me explica isso direito, deixa que eu vou saber lá no programa. Então, tem tudo a ver. Então, assim, é um Até órgão... um tratamento de beleza. Exatamente, é um órgão que, na verdade, produz hormônio, e o hormônio regula o corpo. Então, é um órgão muito importante, né? E como... Pode falar. Então, aí, para o pessoal de casa entender, como é que a gente identifica se tem esse problema chamado hipotireoidismo? Quais são os sintomas mais comuns? Então, normalmente a pessoa começa assim, muito sono, muito cansaço, falta de disposição física, prisão de ventre, insônia, muito frio, intolerância a frio. A pessoa às vezes não está nem tão frio assim, a pessoa está morrendo de frio. Então, assim, ela começa a perceber alguns sintomas que não são comuns do dia a dia, né? Aí ela acaba indo a um médico para identificar. Quem faz o diagnóstico da doença é o médico. É muito importante procurar ou um clínico geral, ou endocrinologista, que vai fazer o diagnóstico. Aí sim, ele vai pedir os exames adequados, que a gente chama, né, os hormônios, TSH, T3, T4, que são o nome dos hormônios. E através do exame de sangue ele vai poder identificar. E através também da associação com a parte clínica, né? Com os sintomas. Porque às vezes o exame não está ruim, mas a pessoa pode estar com o que a gente chama de hipo subclínico. Ela está com o início da doença, mas não aparece no exame ainda. Então só o médico pode estar identificando. E né? é muito comum a pessoa ter esse problema? E se for muito comum, qual é a faixa etária que ele mais se desenvolve ou ele mais aparece? Ou onde a gente mais sente que pode ser o hipotireoidismo? Um monte de pergunta que vai resultar na verdade, assim, primeiro, faixa etária, qualquer idade. Tem crianças que nascem com problema, porque aí já nasceu com uma falha na produção dessa glândula, né? Então, assim, qualquer idade pode aparecer o hipotireoidismo. O que é importante? Quando é diagnosticado, identificado, tem que usar medicação para a vida toda. Por isso que a importância de ir no médico, né, e começar a usar a medicação correta. As pessoas que sentem esses sintomas, elas geralmente, assim, uma das coisas que acho que mais incomoda é o ganho de peso. Muita gente, às vezes, pelo metabolismo começar a ficar mais lenta, a digestão dos alimentos começa a ficar mais lenta, né, a absorção, muitas pessoas tendem a engordar, a ganhar mais peso. Então, assim, uma das características de procurar a questão do diagnóstico é o aumento de peso. Aí a pessoa vai no médico, faz os exames e acaba identificando que tem o hipotireoidismo. E como que a nutrição, o acompanhamento nutricional pode ajudar, após identificado, né, o problema, a doença, como que a nutrição, os alimentos podem ajudar a pessoa a ter mais qualidade de vida? Seria isso? Exatamente. Na verdade, assim, para evitar até, né, de ter um hipotireoidismo, é sempre importante ter um equilíbrio na alimentação. Para quem já tem o diagnóstico, já está com hipotireoidismo, alimentação balanceada. Tem alguns alimentos que têm um teor de iodo, que é o que é responsável por essa produção desse hormônio. Então, por exemplo, as algas marinhas, que é uma coisa que não faz parte da nossa dieta normal, né? Geralmente os orientais comem muita alga marinha, na comida japonesa a gente aqui não come. As algas marinhas têm boas fontes de iodo.
Peixes, em geral, têm boas fontes de iodo. Frutos do mar têm boas fontes de iodo. Peixes, em geral. Agora, assim, o pessoal de casa que não come nada disso, não precisa se preocupar pelo seguinte. Há um tempo atrás teve uma epidemia desse problema, né, que a gente chamava na época do bócio, que foi a falta do iodo. E aí o governo, né, estipulou uma legislação de que no sal é obrigatório adicionar iodo. Então, assim, a gente já come o iodo necessário no sal da dieta. Então, mas quem descobriu, eu adoro peixe. E aí eu fui ao médico, fiz meus exames e tal, e descobri que estou com hipotireoidismo. Eu preciso parar de comer peixe ou eu tenho que evitar? Porque, às vezes, a pessoa por si só, o médico diz, olha, não precisa tirar isso da sua vida, não precisa fazer isso. Aí, na nossa cabeça, o que a gente faz? Chega em casa, conversa com o vizinho, conversa com o amigo, que não sei o quê, e acaba fazendo tudo ao contrário. Exatamente. Esses alimentos precisam ser extintos da nossa alimentação, eles têm que ser regulados? Não, precisam ser regulados. Por exemplo, o peixe, 2 vezes por semana, não vai fazer mal nenhum. Tem um grupo de alimentos que a gente chama de brássicas, que é o repolho, o brócolis. Esses alimentos, eles em excesso vão piorar quem tem problema de hipotireoidismo. Então, assim, precisa sair da dieta? Não. Mas pode entrar na dieta 2 vezes na semana, 3, não pode entrar todo dia. Então, na verdade, Fernanda, quem tem esse diagnóstico tem que equilibrar o consumo de certos alimentos. Tem que saber as quantidades que pode consumir, quantas vezes por semana pode consumir. Então, não é poder brincadeira, ter mais... não é uma coisa assim, não é comum como uma gripe. Não que a gripe seja uma brincadeira. Mas, às vezes, assim, tá gripado, vai na farmácia, compra um remedinho e resolve. Eu estou bem. Não é, tem que ser levado a sério. A gripe você, né, trata e você cura. O hipo você não cura, é para a vida toda. Então, a partir do momento que você teve o diagnóstico, você tem que fazer o tratamento adequado, tanto medicamentoso quanto na parte de alimentação. Às vezes, se fizer, me corrija se eu estiver errada, é uma pergunta. Se eu fizer todo o meu tratamento com os medicamentos, se a minha alimentação não estiver equilibrada, pode jogar tudo pelo ralo? Pode. Tem que haver um equilíbrio entre a dose do medicamento e o que você come. E existe a pessoa que tem o hipotireoidismo e o diabetes, por exemplo, as duas... Tem. Na verdade, o hipotireoidismo pode estar associado a qualquer outra doença. Não tem... Existe o oposto, que é uma outra doença chamada hiper, que aí é quando o corpo produz demais o hormônio, que também necessita de regulação na dieta e também necessita do uso de medicação. Por isso que é muito importante o acompanhamento médico e o acompanhamento nutricional para saber o que pode comer, quantas vezes por semana, qual quantidade, né? E nós falamos dos alimentos que não podem comer. E quais aqueles que auxiliam nesse tratamento na questão de melhorar a qualidade de vida? Então, uma coisa bacana que é de fácil acesso são as oleaginosas, que são as nozes, castanhas, amêndoas, semente de linhaça. Todos eles têm fonte de ômega 3, que é uma substância anti-inflamatória, que ajuda. E quer ver uma dica bacana? Para a regulação desse hormônio, a gente precisa consumir o selênio, que é um mineral que está muito concentrado na castanha do Pará, ou castanha do Brasil, né? Então, a pessoa, se quiser, tanto para o tratamento quanto para a prevenção, todo dia comer 1 ou 2 castanhas do Pará ao dia, ela já está fazendo aí um benefício na dieta diária. Muito bom. Mas, assim, e alimento, comida do dia a dia, por exemplo? Porque, às vezes, esses produtos não são... Nem todo mundo consegue acessar. As prioridades são outras. Existe assim, ninguém nunca falou para mim assim, não, pode comer angu faz bem para isso, faz bem para aquilo. Tem algum alimento assim do nosso, mais comum do dia a dia, né? Dia? Aí todos que são integrais. O arroz integral, o pão integral, farinha integral, porque o integral ele não passou por processo de refinamento, não perdeu as vitaminas, o selênio, o magnésio, o manganês, que são os nutrientes que são importantes para a tireoide. Então, alimentos integrais, verduras, legumes e frutas, que a gente sabe que são riquíssimos em vitaminas e minerais, que devem fazer parte da dieta diária, né? Então, para quem está em casa, a doutora Juliana Schaefer, do Espaço Nutri, que está aí com o desafio de 60 dias, dos 60 dias, exatamente, ainda vai começar semana que vem. Ainda tem vaga para quem quiser participar. Ainda pode participar. Edifício Cinda, Rua Alencar Lima, número 35, sala 1101. 1104. 1104. E apareceu aqui o telefone da doutora Juliana para quem quiser ou participar do desafio ou estar com esse problema do hipotireoidismo para poder fazer o tratamento, fazer o seu acompanhamento, porque enquanto nós estivermos falando em saúde, em vida, a doença fica lá atrás esquecida. Exatamente. E para quem quiser seguir lá no teu Instagram, tá lá uma postagem, que aí tem o meu Instagram, o pessoal pode seguir lá, mandar dúvida, alguma coisa. Isso aí, um beijo para Maju. Maju, a mamãe tá levando, acho que para você.
É uma campanha que a TVC está fazendo de incentivo à doação de sangue. Doe vida. Muito bacana, muito obrigada pelo carinho. Eu sou doadora, minha carteirinha está aqui. Daqui a pouco eu vou fazer uma entrevista. Eu trouxe até minha carteirinha para mostrar que eu sou doadora mesmo. Muito bacana. Gil, muito obrigada por ter vindo. Daqui a 15 dias? Ah, não, vamos... Semana que vem. Semana que vem. Semana que vem. Eu bem queria trazer um tema. Esse eu acho que ainda dá um desdobramento. Mas eu queria falar sobre a alimentação dos adolescentes. Perfeito. Porque eles comem tão errado, né? Comem qualquer coisa, qualquer hora e acham que está tudo bem, beleza e está ótimo. E é um momento da vida que o organismo precisa de uma série de nutrientes, né? Pode Os ser? hormônios estão, pode, claro. Então tá. O tema vai ser esse. Isso aí, muito obrigada. Volte sempre, o programa é nosso. Obrigada. E um grande beijo para o pessoal de casa aí também. Ah, obrigada.